Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos. Ouçam agora uma palavra de graça com a nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil. Confira! Aqui no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos, minha família da fé, eleita, escolhida, criada, predestinada por Deus, desde antes dos tempos eternos, para serem enviados aqui a essa terra, para viverem dias gloriosos, dias de forno e dias de glória. Porque com o Papai Deus é assim, desde que nós viemos aqui a essa terra, nós vivemos um forno e uma glória. E não podemos reclamar. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo uma glória, para que a gente não se engrandeça, não se ensoberbeça com a grandeza das revelações, então ele nos conduz a um forno. Porque é no forno que o ouro é purificado. E você é esse ouro. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi criado por Ele para vir a essa terra e participar desse projeto lindo que Ele fez. O projeto é dele. Nós não tivemos o livre-arbítrio. Aliás, livre-arbítrio nem é bíblico. Isso nem está na Bíblia. Porque diz o Senhor, está escrito, eu farei toda a minha vontade, diz o Senhor. Então ele faz como ele quer. Ou você crê na soberania, ou você crê que você pode fazer o que você quiser. Não tem como conciliar as duas coisas. Ou Deus é soberano e faz o que ele quer, conforme está escrito, ou o homem tem livre-arbítrio para escolher o que ele quer fazer. As duas coisas não cabem na mesma ideia. Então, partindo do princípio de que Deus é soberano e Ele nos enviou aqui nesse projeto Terra, Ele sempre vai nos levar a cada dia, day by day, a um forno e uma glória. Se você está vivendo uma glória, saiba que o forno vem. E se você já está dentro desse forno, saiba que quando você sair dele, a glória de Deus se manifesta na tua vida. Porque é no forno que o ouro, a prata, é purificado. Diz a palavra que 2/3 da população mundial serão tiradas da terra. 2/3. Ou seja, num todo, 2/3 serão tirados da terra. Serão eliminados do jugo. 1/3 que ficar vai ser purificado como ouro. Vai ser refinado. Por quê? Esse 1/3 são os eleitos que ele colocou aqui para terem a mente dele, para terem a Cristo formado dentro dele. A finalidade de Deus para a sua igreja é formar a Cristo no crente. É que você pense como ele, que você sinta como ele, que você haja na tua vida e na vida dos outros como o Senhor agiria.
O apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, significa que você tem a mente dele. Só que para essa mente ser ativada em você, é necessário que você ouça o evangelho da incircuncisão. Porque se você ouvir um evangelho mesclado com a lei de Moisés, a mente de Cristo não é ativada. E aí você não frutifica para Deus, você já não dá frutos para Ele. E nós estamos chamados a frutificar para Deus e não para os homens. Não tenha má consciência, não se culpe, porque muita gente pergunta assim: poxa, por que eu passei tanta coisa na minha vida? Essa pessoa que você é hoje, esse caráter que você tem hoje, é fruto de tudo aquilo que você sofreu. Se você hoje é uma pessoa que está procurando obedecer ao Senhor, que busca a verdade de Deus, isso acontece na tua vida porque a mente dele está aí e ele está ativando a mente dele em você. Então você já não se satisfaz com mentiras religiosas, como o apóstolo Paulo diz: como se vivendo no mundo vocês se submetem a preceitos tais como não coma, não beba, não toque, guarda dia disso, dia daquilo. Vocês são deuses nessa terra. Como um Deus se conduz nessa terra? Com justiça, porque como é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é justiça, gozo e paz. A paz que nos é dada quando nós entendemos e absorvemos o evangelho da incircuncisão é a paz que excede a todo entendimento. É a paz de, no meio de uma tribulação onde todos estão desesperados, você está no repouso do Senhor e você diz: eu creio, Senhor, que tudo está no seu controle. Eu honro ao sangue de Jesus Cristo. Eu honro ao sangue da nova aliança. Eu amo ao Senhor. Quando você age assim, quando você ouve o evangelho que vai renovando a tua mente dia a dia, e esse evangelho, abençoado, só é pregado por crescendo em graça. E volto a dizer, como eu sempre digo, nós não estamos procurando adeptos. Deus não procura adeptos, Deus já tem os seus escolhidos. Escolhidos. Cada abençoado que entende essa palavra e que é trazido a esse ministério, ao governo de Deus, já foi separado desde antes da fundação do mundo. O que nós estamos fazendo aqui é despertando a mente de Cristo que está em você e que precisa ser ativada para que você reine em vida. E o que significa reinar em vida? Você sabe o que é reinar em vida? Paulo diz: e reinarão em vida os que recebem a abundância da graça. Reinar em vida significa ser levado a um estado mental onde tudo te resvala, nada mais te atinge. O mundo pode se apresentar e estar de cabeça para baixo e você diz: Senhor, tudo está bem. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Vivos ou mortos somos dele, porque morte não existe. Se você é o espírito que está dentro desse corpo e esse corpo tombar, você segue eternamente. Então você vai ter medo do quê? O que poderá te fazer o homem? E se o médico disser para você: você só tem 3 meses de vida, você diz: é para esse corpo, porque no espírito eu sou eterno. O espírito não morre. Esse entendimento, abençoados, só o governo de Deus ensina. Pode procurar, você é livre
Paulo diz que um espiritual, ele ouve todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Ele retém o que é bom. Então aqui nós não vamos nunca te proibir. Ah, você não pode ouvir isso, você não pode ir aqui, você cuidado. Não, você não tem que ter cuidado, não. Porque você é um entendido. O profeta Daniel disse, os entendidos entenderão. Você é um entendido. É por isso que você parou para ouvir. Porque você foi trazido a esse reino. E Cristo vai ser formado em você. E espera um pouco. Você não está aqui, eu tenho certeza, para resolver problemas. Problemas não existem. O que existem são oportunidades que nós temos de reinar sobre as situações. Então vamos voltar à pergunta. O que é reinar em vida? Reinar em vida significa que a tua mente é levada a um descanso, a um repouso tão grande que você confia tanto em Deus que você nem precisa mais pedir nada. Você abre os olhos de manhã e diz, Senhor, graças por tudo, pelo bem, pelo mal, porque você sabe que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Dos que amam. Você ama a Deus? Tudo vai colaborar para você. Tudo vai colaborar para o teu bem. Abençoados, o Evangelho são as insondáveis riquezas de Deus para os seus filhos. Não se deixe levar por pensamentos, por religiões, por maus pensamentos de outras pessoas da tua carne. Você está chamado a reinar, a desfrutar, a entender quem você é nessa terra, a conhecer a tua verdadeira identidade. Então vamos lá. O que é reinar em vida? Reinar em vida é se sobrepor a todas as situações da vida, é entender os planos de Deus, é entender que tudo sempre vai colaborar para o bem dos que amam a Deus. E se você ama a Deus, vai colaborar para o teu bem também, abençoado. Fica tranquilo. Você foi trazido a esse reino, a esse governo, para ouvir essa palavra que te liberta. Porém, para reinar em vida, é necessário algumas regras, porque o Evangelho tem regras. O Evangelho você não pode vivê-lo à mercê do que a sociedade diz que é certo e que é errado. Não. No Evangelho, você não pode falar palavras que contradigam aquilo que está estabelecido para os dias de hoje. Nós não podemos deixar sair da nossa boca palavras corrompidas, palavras do velho pacto, como aleluia. Por que nós não podemos falar aleluia? Porque aleluia se falava num ritual de humilhação. Era um ritual que se falava na hora da busca, na hora que os judeus iam se apresentar diante de Deus. Eles se ajoelhavam no chão e eles ficavam aleluia, aleluia, porque eu sou um miserável, um pecador. Era um ato de humilhação. E hoje você não precisa mais estar pedindo perdão a Deus, porque Ele já te perdoou. A obra na cruz foi redentora, foi consumada, foi completa. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e consumou a nossa salvação. Então nós não podemos falar que Deus te abençoe. Não, por quê? Porque que Deus te abençoe significa que Deus possa te abençoar
porque você está na maldição. E você não está mais na maldição, porque Cristo já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Isso o apóstolo Paulo deixou escrito na carta aos Efésios. Então, nós já somos abençoados, completamente abençoados. Nós não podemos dizer que é um diabo ao nosso redor. Nós não podemos crer nisso. Porque Hebreus 2,14 diz que ele destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo foi destruído. Você precisa crer na cobertura de anjos. Nós temos anjos que estão conosco, que foram enviados à terra e que nos cuidam, que nos guiam, que nos protegem. Desfruta desse serviço angelical. Quando você se submete a todas as regras, quando você semeia, quando você... nós não estamos aqui pedindo dinheiro para você, não. Fica tranquilo. Porque você vai semear quando você entender que você é um rico e você semeia segundo aquilo que Deus propôs no teu coração. Dízimo e oferta. Mas sem pressão nenhuma. Aqui nós não fazemos nada por medo ou por pressão, nós fazemos tudo por amor. Quando você entender que você precisa congregar, que você tem uma família da fé que Deus te deu e que ao congregar você leva o consolo e é consolado por essa família linda que vai te receber como ninguém nunca te amou na terra. Então, abençoados, o Evangelho, ele é simples. Porém, existem umas regras que todos nós que somos filhos de Deus necessitamos nos submeter para reinar sobre toda e qualquer situação, para reinar em vida. E você está chamado a isso, a reinar sobre tudo. Eu declaro, abençoado, que você entende essa palavra, que é simples, mas que Deus deixou uma família para você e que é necessário que você se envolva com ela, que você ouça a palavra, que você cresça na graça e no conhecimento dele, e assim você vai reinar sobre toda e qualquer circunstância que se apresente na tua vida. Eu declaro você entendendo, porque você é o entendido. Bem, eu sou Vânia Ribeiro, colaboradora do Ministério Internacional Crescendo em Graça. Você que quiser entrar em contato comigo, o meu telefone a gente sempre dá no canal, que é o 21964423737. Nós nos reunimos todos os domingos ao 12:30 ali na Avenida Lobo Júnior, no número 1922, onde nós enlaçamos com a reunião mundial na Colômbia ou em Miami, enfim, onde for a reunião mundial, nós nos enlaçamos e nós participamos da reunião dos deuses, e você é o nosso convidado. E eu te declaro reinando sobre toda e qualquer circunstância dessa vida, porque você já é um conhecedor. Abençoados com toda sorte de bênçãos. As reuniões do Ministério Internacional Crescendo em Graça aqui no Brasil ocorre todos os domingos a partir das 12h30 na Avenida Lobo Júnior, número 1922, Penha Circular, Rio de Janeiro, com a presença da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério em nosso país. Lembre-se que você é nosso convidado todo especial. Venha, participe
E seja você também mais um membro da nossa amada e maravilhosa família da fé. Esperamos por você!